vai falar também das emoções. As emoções todas, elas têm dois lados. A raiva, que às vezes pode fazer com que a gente agrida alguém verbalmente ou fisicamente, ou se a gente não consegue criar um termômetro para acalmá-la, acaba ferindo a nós mesmos, né? Se a gente implode isso ou explode com alguém. Mas ela tem um outro ponto positivo. A raiva nos impulsiona a nos movermos para frente, de desafiar e dizer sim, eu vou lá e eu vou conseguir. E a gente pode extravasar um pouco a nossa raiva, não só discutindo com alguém, principalmente nessa época aí de quarentena, as pessoas familiares mais em casa, e muitas vezes com aquele que a gente ama que a gente explode mais. Então, observem o seu corpo, se conheçam, aquele botãozinho que desperta e faz a tua raiva explodir. Transforme as suas emoções, às vezes explodindo com traços, linhas e formas num pedaço de papel. O medo nos trava, né? Nessa época aí muita gente está com medo também, como que a gente vai superar isso, como que vai ficar a questão econômica logo depois. Ok, é válido, nós estamos vivos, por isso o sentimos. O medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o amor, o nojo, são as nossas emoções básicas. Todos os seres humanos têm, mas a gente precisa se conhecer melhor para a gente poder administrar, gerenciar um pouco esse turbilhão de sentimentos. Então o medo, da mesma forma que nos trava, ele também nos protege. Então nos protege de muitas questões emocionais e questões também físicas, né? Então sim, ele tem seu lado positivo. Agora, a tristeza. Será que a tristeza tem algo de positivo? Será que a tristeza não nos faz parar, escutar a voz interna e a voz externa? Nos faz refletir, muitas vezes perdoar ou também agradecer? O problema é quando a gente se transforma nessa tristeza, onde o mundo fica muito mais preto e branco e a gente não consegue sair dela. Então a gente tem que trazer cores de volta para a vida, né? Entrar na tristeza, se conscientizar, administrar isso e, levantar e partir para outra. É importante a gente dar-se conta um pouco do que está acontecendo externamente, mas internamente dentro de nós, e de maneiras criativas a gente poder gerenciar um pouco essas emoções, não só as nossas, mas quem tem filho em casa, criança em casa também, abrir esse espaço de diálogo. Será que a criança não capta tudo o que vem acontecendo? Ele pode não entender com palavras ou não entender perfeitamente o que isso tudo impacta na vida das pessoas, mas ele sim compreende como que está a emoção do pai, a emoção da mãe. Então ter essa abertura, esse diálogo e muitas brincadeiras também criativas que a gente pode trazer esse diálogo para a criança, né? Brincar de mímica das emoções, usar livros de histórias, não só para ler as histórias, embora tenha uma literatura riquíssima que trabalha cada uma das emoções, mas daqui a pouco pegar um desses personagens e dizer, olha, nessa imagem, o que tu acha que esse personagem está sentindo? E abre o gancho para a gente poder ter essa troca, essa informação e entender um pouquinho mais sobre os sentimentos do nosso filho. Estimular a energia criativa e emocional é investir em uma vida mais leve e mais saudável. Nós temos que ter muito cuidado com os alimentos que a gente nutre a nossa imaginação, porque a nossa imaginação é muito poderosa. Ela pode fazer a gente criar espetáculos, artes, inovações, soluções para a vida, mas ela também pode ampliar os monstros, né, do medo e da solidão. Então vamos focar nas oportunidades. É na crise que a gente cria, e aqui eu queria deixar um beijo a todos vocês e trazer esse recadinho aí, impulsionando um pouco da criatividade da gestão das emoções, e que a gente pode usar muito a arte para explorar isso. Seja colocando uma música e simplesmente pintando aquelas imagens
que a música desperta, seja trabalhando com questões sensoriais, com a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar, e aí que a gente pode criar tanta coisa, modelando, pintando, desenhando, brincando na sala com a criançada ou brincando com a criança do adulto que vive em você.